Preparem papel e caneta e também mufla e cortador de vidro, porque hoje nós vamos te mostrar o processo de uma criação de uma peça bem interessante para que você possa iniciar na vidrofusão hoje, já nesse vídeo aqui. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Evandro Damasceno. Eu sou Gisele Rosa. E essa daqui é uma série de 6 vídeos, onde a gente está te mostrando todo o passo a passo, contando algumas histórias com base na nossa experiência profissional também, e hoje a gente vai te passar algumas técnicas para que você possa iniciar na vidrofusão de forma simples, segura e o melhor, no conforto da sua casa. Então assim, pessoal, a peça de hoje é bem simples. A gente já vai passar aqui para o passo a passo para vocês, só que antes da confecção da peça, para quem já adquiriu algum material para iniciar na vidrofusão, eu peço para que vocês já se organizem aí. Para quem ainda não adquiriu nada e pretende iniciar, separa papel e caneta e anota todas as dicas que a gente vai te passar aqui nesse vídeo. Então vamos lá, pessoal, vamos para o passo a passo. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos iniciar aqui a criação da nossa peça de hoje. Aqui eu vou fazer uma peça muito simples, somente utilizando cortes retos. Então, tanto você que já é iniciado, quanto você que ainda é iniciante na vidrofusão, você vai conseguir reproduzir essa peça aqui facilmente. Então, vamos lá. Para início, eu vou aqui criar o formato da nossa peça. Então, como serão somente cortes retos, entende-se que serão linhas retas. Então aqui a nossa peça vai ter 4 centímetros de largura por 6 centímetros de comprimento. 4 de largura por 6 de comprimento. Ah, Evandro, eu quero fazer outro formato de peça. Bom, aí você segue o formato que você mais se identifica. Porque com esse passo a passo aqui que eu vou mostrar para você, você consegue criar outros formatos também. Então vamos lá, 4 centímetros por 6. Pronto, aqui eu tenho um gabarito muito simples. Aqui eu vou vou brincar aqui um pouco com ele. Então vou colocar aqui 2 centímetros, 1 centímetro. Vou só dar uma diferenciada nele aqui, só para não ficar somente aquela cor chapada. Caso você queira fazer o seu com uma cor única, você pode fazer também. Aqui eu quero brincar um pouco, vou fazer com dois tons da mesma cor. Então aqui, vou fazer esse detalhe aqui. E aqui também. Olha só. Somente com esse detalhe aqui, você vê que a peça já fica com outra cara. Feita aqui o meu gabarito, eu venho aqui com um vidro que eu vou utilizar. Nesse caso aqui eu estou utilizando um vidro de garrafa. Coloco aqui o meu EPI. Posiciono aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho 6 centímetros de comprimento por 4 de largura. Então vem aqui, posiciono a peça da forma que eu entenda que eu consigo cortar as duas placas. Seis centímetros. Aqui a largura. Percebe, pessoal, que eu estou tirando aqui com a mão porque eu estou utilizando EPI, mas o alicate bico de pato serve exatamente para essa função. Tá? Então vem aqui, cortei o comprimento, aliás, a largura, agora eu vou cortar aqui o comprimento. Cortei aqui, aqui. Corto aqui, aqui. Prontinho. Já cortei aqui as minhas placas, deixa eu ver aqui se fica. Já cortei aqui as minhas placas com 4 centímetros de largura e 6 de comprimento.
Esses pontinhos pretos aqui que vocês estão vendo na folha é da luva, porque essa luva aqui já fazem mais de 10 anos que eu tenho ela. Então acontece. Eu acho que já passou da data de validade. Agora eu vou cortar isso daqui, ó. Esse detalhezinho aqui da peça. Por que que eu vou cortar? Porque nesse caso aqui, eu vou separar essa parte aqui em 3 peças. E aqui eu vou pintar de uma cor, aqui de outra cor e aqui o mesmo tom dessa parte aqui. Já já vocês vão entender melhor. Caso você sinta dificuldade em fazer esse tipo aqui de corte, basta você simplesmente pigmentar, igual eu vou pigmentar aqui, sem a necessidade de cortar. Olha só, fiz aqui os riscos. Percebe um detalhe aqui, pessoal. Muita gente fala que que comprou um cortador desse daqui e ele não está cortando. Percebe que eu fiz aqui o risco, olha só. Não sei se está dando para você diminuir aqui um pouco a claridade para ver. Eu acho que não ajudou muito não, mas vamos lá. Tá vendo que eu fiz aqui os riscos? Tá vendo? Fiz aqui os riscos na peça e a peça não cortou. Por que que o cortador não corta? Porque ele não é cortador, ele somente risca. E essa linha aqui que eu acabei de fazer, ela cria como se fosse uma fragilidade no vidro que basta eu fazer uma força contrária que ele vai cortar. Ó, ele vai se abrir. Porque somente com a utilização do cortador, ele por si só, ele não vai cortar. Então é necessário essa força contrária. Então vamos lá. Fiz aqui o corte da minha peça. Eu venho aqui com os pigmentos. Percebe, pessoal, que somente com isso daqui que eu mostrei aqui para você, vai observando quais são os materiais que eu estou utilizando. Até então, eu utilizei aqui a base, no caso aqui eu utilizei a folha de sulfite como base para vocês verem. Então eu utilizei aqui uma base com o desenho, no caso o sulfite. Utilizei aqui a matéria-prima para riscar um cortador para abrir o alicate de bico de pato. A matéria-prima é uma matéria-prima que no meu caso eu encontro gratuita no meio ambiente. Agora, o próximo passo aqui é dar cor à nossa peça. Para isso, eu vou utilizar aqui 2 tons de verde. Aqui eu tenho um tom opaco e aqui eu tenho um tom transparente. Evandro, o que seria tom opaco e transparente? Esse tom opaco aqui, ó, é esse daqui. Percebe que eu não consigo ver através do pigmento, da parte pigmentada. Então esse daqui é o mesmo tom que eu vou utilizar nessa peça, só que o opaco. Já esse daqui é o tom transparente. Ó. Nesse caso, eu já consigo ver... Aqui a parte de trás tem um papelzinho para identificar aqui qual que é o verde que eu estou utilizando. Então aqui eu já consigo ver através, e no caso dos transparentes, dos pigmentos transparentes, eles sempre têm esse efeito aqui de bolha. Pelo menos os que eu conheço até hoje, como pigmento do tipo transparente, eles sempre vão ter esse efeito de bolha. E aqui eu vou pintar da seguinte forma. Nessa parte aqui central, eu vou pigmentar com esse tom aqui de verde. Apesar que verde, calma aí. Deixa eu melhorar aqui o ambiente para vocês conseguirem ver melhor. Vamos lá, voltando aqui. Então, nessa peça aqui do meio, eu vou estar utilizando esse tom aqui de pigmento, esse pigmento verde opaco. E nessas laterais, esse tom aqui, tá bom? Eu já preparei aqui os pigmentos, no caso aqui eu já preparei com diluente. Você percebe que o pincel que eu estou utilizando também não tem segredo, é um pincel muito simples e basta você pigmentar a peça utilizando o pincel. O segredo aqui é você não pincelar. Você encosta a ponta do pincel no vidro e deixa o pigmento cair. Dessa forma aqui. Vem, encosta e deixa o pigmento cair. Olha só.
Eu não estou pincelando. É só a pontinha do pincel que eu estou encostando no vidro. Percebe? Não existe segredo nenhum. É claro, até você chegar nesse ponto aqui, você tem que ter pelo menos um conhecimento mínimo sobre o pigmento que você está utilizando. Pigmentei aqui de verde, venho aqui e vou pigmentar aqui com outro tom de verde. Esse daqui eu vou dar uma pequena pincelada, porque como ele cria bolha, eu não quero, nesse caso aqui, que as bolhas fiquem muito grandes. Tá? Tem os motivos, mas nesse caso aqui eu não quero que elas cresçam muito, porque senão a peça, acredito eu, que vai ficar um pouco estranha. Então, nesse pigmento aqui, nesse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês, eu estou encostando de fato o pincel e retirando o excesso de pigmento, caso ele caia em excesso. E assim, pessoal, só para complementar, eu opto por retirar o excesso de pigmento transparente porque isso me dá um controle um pouco maior sobre o tamanho das bolhas que são criadas durante o processo de fusão. Caso você não faça isso, corre o risco das bolhas ficarem muito grandes e, por consequência, começar a aparecer algumas trincas na sua peça. Eu acredito que você não quer isso. Em relação à utilização dos pigmentos, é muito interessante, é muito importante você entender aqui que caso você procure por pigmento para vidro, no Google vai aparecer uma quantidade muito grande de opções. Se atente a pigmento para vidrofusão. E nesse caso aqui, como eu estou utilizando a mufla, entende-se que a temperatura no interior da mufla pode chegar próximo dos 900 graus. Então, leva isso em consideração na hora de você adquirir a sua tinta para vidrofusão. Por quê? Já recebi algumas mensagens, inclusive aqui no canal, de pessoas que adquiriram aquela tinta vitro da Acrylex 150 graus, acreditando que ela serviria para vidrofusão. E pessoal, não serve. Eu já falei sobre isso em outro vídeo dessa série e aqui eu volto a repetir. Esse tipo de pigmento vitro da Acrylex 150 graus não serve para esse caso. Olha só, prontinho. Foi bem rápido de pigmentar. Agora o próximo passo é esperar secar. Assim que secar esse pigmento aqui, eu venho e monto a peça na mufla, levo para o micro-ondas e inicio o processo de fusão. Como aqui nós vamos fazer um sanduíche, assim que secar, eu fecho a peça dessa forma aqui, ó. Venho com a segunda camada, coloco na parte de cima, com as partes fechadas, e inicio o meu processo de fusão. E claro, pessoal, a secagem do pigmento, nesse caso aqui, eu vou deixar que ela aconteça de forma natural, ou seja, no próprio tempo de secagem do pigmento. Caso você queira forçar um pouco a secagem dele, você pode estar utilizando um secador de cabelo simples. Caso você não tenha em casa um secador de cabelos, opte por utilizar a luz do sol, que eu tenho certeza que a secagem vai ficar muito boa. Ah, Evandro, mas eu não tenho pigmento para estar pigmentando. Então, uma dica bem bacana que eu dou é pegar caco de vidro colorido. Nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui um vidro da própria cor azul, ou seja, da própria cor que eu falo é a massa do próprio vidro é azul, e outro tom de azul. Então, caso você não tenha cortador, eu vou utilizar aqui o cortador só para fim didático. Você pega os cacos de vidro, ou até mesmo sobras de algo que restou, e você procura, no caso dos cacos, pedaços bem pequenos, como se mais ou menos no tamanho de 1 centímetro, no máximo 1 centímetro. Então vamos supor aqui, ó, vamos supor que aqui eu tenho alguns cacos de vidro, que eu vou simular aqui os cacos. Então vamos supor, aqui eu tenho alguns cacos de vidro,
Então eu venho aqui, ó, na hora de montar na mufla, eu venho, coloco um aqui e faço um sanduíche com outro, ó, outro tom. Ou a gente pode inverter, colocar o tom mais escuro embaixo e o tom mais clarinho em cima. Brincar com isso daqui. Feito isso, você leva para a mufla, claro, a mufla vai ter que estar preparada, eu vou explicar isso já já para vocês. Leva a mufla para o micro-ondas e faz uma fusão. Dessa forma aqui que eu estou explicando para vocês, você consegue criar jujubas não, gemas de vidro. E com essas gemas vocês podem criar brinquinhos incríveis, simplesmente, como eu mostrei aqui, utilizando cacos de vidro sem a necessidade da utilização de pigmentos. E da mesma forma que você consegue fazer as gemas somente com esses dois tons de vidro, você também pode, com esses dois tons de vidro ou as tonalidades que você quiser, fazer exatamente essa peça que eu expliquei aqui para você agora, o passo a passo, sem a utilização de pigmento. É claro que se eu fosse fazer essa peça, vou colocar aqui para vocês verem. Se eu fosse fazer essa mesma peça utilizando esses dois tons aqui de vidro, eu colocaria um tom no meio, outro tom nas laterais e na parte de cima da peça, a segunda camada, eu adicionaria um vidro transparente. Claro que você pode brincar também com outras tonalidades, mas basicamente, utilizando um vidro transparente no final do processo, você vai ter um resultado com essas duas cores limpas. Esse resultado utilizando essas duas cores. Tons de marrom e verde também caem muito bem nesse modelinho aqui de peça. Terminada a secagem do pigmento, a gente tem esse resultado aqui. Ó. Calma aí. A gente tem esse resultado aqui. Olha só, é dessa forma aqui que nós vamos montar essa peça na mufla. Então assim, montou dessa forma, eu venho aqui com a parte de cima, coloco dessa forma aqui, fecho a mufla e inicio o processo de fusão. Ah, Evandro, mostra aí pra gente ver. Então vamos lá. Aqui tem a mufla, ela já está preparada aqui com o desmoldante. Eu venho aqui, monto a minha peça, olha só a dificuldade que é. Venho aqui com a parte de cima, coloco dessa forma aqui, olha só, montei a peça, fecho a mufla e levo para o micro-ondas. Então eu venho, coloco aqui a mufla no micro-ondas, só ver aqui se a peça tá bem encaixada. Fecho e inicio o meu ciclo. Tá começando. Prontinho. Fusão completa. Aqui eu tenho uma fusão total. Retiro e ponho para resfriar.
E assim, pessoal, uma coisa muito importante que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês, principalmente se vocês ainda não acompanham outros vídeos mais antigos aqui do canal. Por mais que eu tenha mostrado aqui os tempos para vocês que eu utilizei no micro-ondas, entendam que esses tempos foram criados por mim com base nas minhas próprias variáveis. Provavelmente as chances são que sim, se você utilizar esses mesmos tempos que eu utilizei aqui, que no caso 3, 3, 2,5 dariam 8 minutos e meio, utilizando a sua mufla e micro-ondas, provavelmente você vai ter algum tipo de surpresa. Caso você ainda não entenda como que funciona, eu explico tudo isso bonitinho, se eu não estou enganado, na página 54 do livro digital e também livro físico Vidrofusão, a arte no micro-ondas. Lá eu te mostro como que você pode criar seus próprios tempos com base nas suas próprias variáveis para que você ou não danifique a sua mufla ou não danifique o seu aparelho micro-ondas. No pior dos casos, não danifique as duas ferramentas. Terminado o resfriamento da mufla, vamos dar uma olhada aqui no resultado final. Bom, aparentemente ficou bem bacana. Aqui, como eu falei, eu tive uma fusão total. Essa poeirinha aqui sai, ó. Essa poeirinha aqui da parte de baixo. Então eu tive aqui uma fusão total. E esse daqui é o resultado final da peça. Olha só a arte inicial e o resultado final. E percebe, pessoal, que os materiais que eu utilizei aqui foram materiais muito simples, que eu tenho certeza que qualquer pessoa pode manusear, pode utilizar. Seja ela iniciante ou até mesmo aspirante a iniciante na vidrofusão. Nossa, um detalhe aqui, ó. Acho que aqui o dedinho, engraçado, eu me corto mais com papel do que com o próprio vidro. Mas enfim, resultado. Aliás, o projeto inicial, resultado final, mostrando aqui mais de perto. Vou levantar aqui a folha para vocês verem. Olha só como fica interessante essa mistura de pigmento opaco para pigmento transparente. Confesso que eu acreditei que no início que esse resultado aqui do transparente ia ficar um pouco mais esverdeado. Percebe que ele está com tons em azul. Olha só. Tons em azul. Mas enfim, gostei bastante do resultado. Lembrando que essa daqui é somente uma ideia inicial para você já começar talvez a produzir suas primeiras peças ainda hoje. E caso você queira realmente algo muito mais dedicado com muitos detalhes e que mostre exatamente como que você pode criar os seus próprios tempos utilizando a mufla, é só adquirir algum dos nossos treinamentos, seja os treinamentos em videoaula, seja o livro físico ou também livro digital que vai estar aqui na descrição. Bom, galera, e como vocês puderam ver, é um processo muito simples, no meu caso é um processo muito rápido e que você pode estar replicando ela ainda hoje. É claro que aqui foi só uma ideia simples para que você possa utilizar como inspiração, para que você possa, utilizando da sua própria sabedoria dentro desse universo, ou não, criar a sua própria arte com base naquilo que você acredita que vai ficar bom para você. E aí, comenta aqui embaixo, gostou do resultado da peça? O que vocês mudariam? O que você faria diferente aqui? Agora, gente, nós vamos confeccionar algo com essa peça. E eu optei por fazer um acessório, um colar. Mas você poderia montar com essa peça, por exemplo, um mosaico. Ou seja, você pegaria e fazia várias peças dessa e montaria um mosaico. É uma opção também, mas eu optei por montar um colar. Então, vamos lá para o passo a passo de como você pode fazer um colar super elegante para você usar ou para dar de presente para alguém ou até mesmo para você vender. Vamos lá para o passo a passo. Então, para a gente fazer esse colar, nós vamos utilizar 60 centímetros de corda. Eu escolhi essa corda verde. Aí pega as duas pontinhas, ó, já coloca a argola para colocar o fecho e já coloca a cola, né? Cola aqui essas duas pontinhas para ficar assim, ó. Porque aqui a gente não vai usar o terminal.
E vamos utilizar também mais 2 pedaços de corda, ó, tá? Você pode escolher a cor da corda da sua preferência, tá bom? Aí, o importante que aqui, gente, é o seguinte, é você achar o meio do colar, ó. Eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Esse sinalzinho aqui é o meio do colar. E aqui também eu vou achar o meio, ó. Une as duas pontinhas, ó. E acho o meio. Ó. E esse aqui eu já achei o meio, que eu já até coloquei aqui o entre meio, ó. Que é aqui que eu vou colocar o pingente, tá bom? No caso, foi esse o pingente aqui que o Evandro ensinou vocês fazerem. Mas eu vou fazer com esse pingente aqui, ó, que já tá feito tudo, o furo tudo certinho, vou fazer com esse, tá? E também a gente vai precisar de um pedacinho de couro, ó, tá? Eu vou usar esse pedacinho de couro. Pode utilizar também corda ou um pedacinho de tecido, algum tipo de fio para dar o acabamento aqui e aqui, tá bom? Então, agora eu vou vir com o meu fio de couro e vou dar o acabamento aqui, ó. Então, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui na pontinha. Vou colocar aqui, pressiono um pouquinho e vou dar umas voltinhas, ó. Primeira volta, eu vou passar por cima aqui do fio de couro. E aqui você pode dar umas 3 voltinhas, tá bom? Ó, então, ele vai ficar assim, tá bom? O legal é você pegar essa pontinha e colocar aqui no meio, tá? Pra dar um acabamento bonitinho. Mas aqui eu passei cola demais, ó, não vou conseguir colocar a pontinha aqui dentro. Só que, a mesma forma que você fizer aqui, você tem que fazer aqui pra ficar bem bonitinho. Então, como esse aqui eu não consegui colocar aqui dentro, aqui eu vou fazer da mesma forma, tá bom? Eu dei 4 voltinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, então, eu já colei os 2 lados aqui, ó. Ficou assim, tá bom? Aí, agora, eu vou colocar aqui meio com meio, ó. E vou dar aqui pequenas gotinhas de cola, tanto aqui quanto aqui, ó. Pra depois passar esse fio de couro aqui também, ó. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou passar dos 2 lados aqui, tá? Então, colei as pontinhas e agora eu vou passar o couro aqui. Então, ficou assim o acabamento desse lado aqui. E agora eu vou fazer desse lado aqui e no final do vídeo eu mostro pra vocês como ficou o colar finalizado, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o final, a peça finalizada, que é essa daqui, ó. Tá? Então, a peça finalizada é essa. Gente, eu optei por utilizar a corda na base aqui do colar. Eu usei a corda e usei o couro, tá? Mas você também pode escolher outros tipos de materiais para você utilizar aqui na base. Pode ser tanto metal, por exemplo, corrente, pode ser aço inox, pode ser tecido, tá? Dá para fazer também uma base aqui de fio, Encerado? Não, é fio encerado também, mas é um cordão, é tipo um retalho de... Fio de malha? Fio de malha, tinha esquecido o nome. Dá pra você também fazer aqui de fio de malha, inclusive aqui no canal tem vídeo onde eu ensino passo a passo como você pode fazer a base de fio de malha, que fica bem legal também, tá? Aí você não utiliza metal em nenhum lugar, até aqui no fecho você não vai precisar. Porque aqui no fecho você vai dar só um lacinho, como se fosse... Você só vai usar um fio de malha. E aqui você vai colocar nessa parte o pingente. Então, aqui no canal tem o passo a passo de como você fazer esse colar de fio de malha, tá bom? E também, né, só para ressaltar, você pode fazer de acordo com o seu público-alvo, de acordo com o seu gosto, de acordo com as suas características,
Como você vê, esse colar aqui, o Max Colar, ele é extravagante porque é o perfil do meu público, é o tipo de colar que eu gosto de fazer. Mas aí você finaliza, você faz de acordo com o seu gosto, tá bom? E o pingente aqui também, eu não fiz com o pingente que o Evandro tinha feito, mas eu utilizei esse daqui, que é um nível, digamos que é um nível um pouquinho mais superior para quem já tá um pouquinho mais, com mais experiência para fazer esse tipo de pingente aqui também, mas tenho certeza que você consegue também, tá bom? Né, Evandro? Isso. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui de hoje. Espero que a gente tenha mostrado um pouco quão simples é trabalhar com a vidrofusão. Lembrando que não é porque uma coisa é simples que é fácil. A gente mostra aqui para vocês, como a gente já tem uma experiência de anos na área, a gente faz parecer muito simples. É claro que não existem muitas dificuldades, mas você tem que entender exatamente o que você está fazendo para que nenhuma surpresa venha acontecer. Porque eu já recebi mensagens, já recebi fotos, já recebi vídeos de pessoas que adquiriram a mufla e no primeiro uso delas, por achar que somente com aquilo que ela achava que sabia era o suficiente, ela acabou danificando a ferramenta. E não pense que é diferente com forno de alta temperatura, não. Ou trazendo aqui para o universo do vidro com forno de fusão, não. Tem pessoas... Uma vez a gente participou de um evento na Expo Center Norte, e lá eu conheci uma senhorinha, ela também fazia acessórios, e eu não lembro exatamente qual foi a história, o porquê. Sei que ela comprou um forno de alta temperatura, com resistência na tampa, e no primeiro uso dela aconteceu algum problema que ela acabou queimando a resistência. E hoje em dia uma resistência dessa não custa menos de R$200. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Por mais que você veja algumas coisas na internet e aquilo pareça simples, entenda que todo mundo, quando prepara um vídeo para vocês, por conta da experiência deles, e isso eu trago para o nosso universo, a gente acaba fazendo parecer muito simples. É claro que é possível para todo mundo. E aqui no nosso canal a gente tem vários vídeos onde a gente explica, tá, sobre isso. E também no nosso curso Bijuteria de Valor, que é um curso que você pode adquirir, ele está disponível por um valor bem acessível para quem está começando. Também tem um link aqui embaixo. A gente ensina essas técnicas e outras técnicas um pouco mais avançadas, modelos de colar como esse ou outro, como parecido com esse e outros modelos também, tá? Se você quiser adquirir, o link está aqui embaixo, né, Evandro? Isso. Então, amanhã é o último vídeo da nossa série, A Jornada do Fusing. Você não pode perder, que é um vídeo super especial. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse colar, se você já fez ou não. Se você pretende fazer, eu quero saber. E quando você fizer, seja o colar, seja a pecinha, manda pra gente uma fotinha que a gente adoraria ver. É só ir aqui embaixo, vai estar nossas redes sociais também. Ou procurar lá no Instagram, Pro Evandro Damasceno ou Oficial Gisele Rosa? Gisele Rosa Oficial. Isso. Então tá bom, gente. Grande beijo e até amanhã.